Vou apresentar um pouquinho para vocês sobre as experiências que nós temos aqui na unidade de conservação, o Parque Estadual Darlito Cardoso, dessas formas de conexão e de reconexão com a natureza, né? Tem muito a ver com a fala que o Pedro iria fazer agora, né, anteriormente, a base teórica de como que isso afeta nós, como seres humanos, como que isso afeta com o meio, né? E como tudo isso é importante. Então, aqui na sequência da apresentação, eu vou trazer uma série de exemplos. Obrigada. Então, primeiramente, né, o Parque Estadual Darlito Cardoso é uma unidade de conservação de proteção integral, localizada no extremo sul do litoral de São Paulo, já ali na divisa com o estado do Paraná. Não, pode voltar, por favor. É uma área protegida sob gestão da Fundação Florestal, sendo que o atual gestor é o Edson Rodrigues do Nascimento. Essa ilha ela possui 13.600 hectares de áreas protegidas e residem 7 comunidades tradicionais caiçaras, que são esses pontinhos vermelhos que vocês estão vendo na tela, margeando a linha da água, né? São as comunidades caiçaras. E uma aldeia indígena Guarani, que é esse ponto vermelho mais no interior da mata, né? Em relação às trilhas, a unidade possui mais de 10 trilhas consolidadas, né? E são trilhas de todos os tipos, todos os níveis de dificuldade e que abrangem todos os públicos que a gente recebe aqui no parque. Agora pode passar, por favor. Durante a apresentação, eu vou abordar 2 temas principais para vocês. São as trilhas da unidade e logo em seguida eu vou abordar o programa de voluntariado. São esses 2 exemplos que eu trouxe para vocês como forma de conexão com o meio, né? E depois, quando o Pedro retornar, ele vai explicar um pouquinho para vocês essa parte teórica da importância dessas atividades, né, a parte física. Então, como não daria tempo para falar de todas as trilhas, eu trouxe uns 3 exemplos aqui para vocês. Essa primeira chama Trilha Suspensa sobre o Manguezal. É uma trilha localizada no núcleo Perequê, no ponto norte da ilha, um ponto mais próximo do continente. É uma trilha em meio ao manguezal, então os monitores costumam utilizar bastante para explicar sobre o tipo de vegetação, sobre a fauna, né, fauna residente, semi-residente, visitante, e é uma trilha possível para todos os públicos, né, uma trilha de baixa dificuldade e tempo e percurso são curtíssimos, então todos os públicos conseguem ir, idosos, crianças, adultos, em geral. Essa próxima trilha aqui chama Trilha da Cachoeira Grande, por conta do atrativo, né, a cachoeira chama Cachoeira Grande, e já é localizada no sul da ilha, no que a gente chama de Núcleo Marujá. Já é uma trilha de dificuldade média, né, e já não são todos os públicos que conseguem quilômetros, mas em terreno mais íngreme, né, então já acarreta um pouco mais de dificuldade. E, por fim, né, o terceiro exemplo chama Trilha das Piscinas Naturais. É uma trilha que também sai do núcleo sul da Ilha do Cardoso, núcleo Marujá. Já é uma trilha mais extensa, né, ela leva o dia inteiro de caminhada, mas o tipo de vegetação que vocês podem ver é diferente, né? Na primeira trilha é manguezal, na segunda trilha já é mata de encosta, e nessa terceira a gente vê, saindo do núcleo Marujá, até chegar no atrativo principal, que são as piscinas naturais, passa por vegetação de restinga, praias, dunas, vê também mata de encosta, mas também vê costões rochosos, até chegar na mata mais densa, né? Essas trilhas são algumas da unidade, né? E são todas monitoradas. Aqui no parque, nós temos um cadastro, né? Todos os monitores que atuam, eles são credenciados no parque, então eles realizam um curso antes e fazem esse credenciamento. Dentre esses monitores autônomos, que são grandes parceiros da gente, nós temos a AMOANCA, que é a Associação de Monitores Ambientais de Cananéia. Essa associação ela tem uma parceria formalizada com a unidade, né, e trabalha durante o ano inteiro com a condução de grupos escolares, tanto de ensino fundamental, médio e universitário, além de grupos mais diversos também, como grupos de terceira idade e afins.
Então, é uma associação que trabalha bastante com o estudo do meio e com educação ambiental aqui na ilha, né? E só uma dica para vocês nesse momento de pandemia, né? Aqui embaixo eu deixei indicado o site Ingressos Parques Paulistas, que tem as unidades de conservação da Fundação Florestal listadas lá, indicando quais ainda estão com visitação suspensa e quais já estão com uma abertura parcial, assim. Então, para exercitar, né, esse contato com a natureza, eu dou a dica para vocês entrarem nesse site e ficarem sempre atualizados em quais trilhas estão abertas, como faz para ir. Esse site tem tudo, tem os horários de funcionamento, valores, se é uma trilha monitorada, autoguiada. Então, fica a dica aí, tá bom? Pode passar, por favor. E agora o segundo tópico, né, que eu ia falar para vocês hoje é sobre o programa de voluntariado aqui da ilha. O programa, a gente costuma abrir as inscrições em meados de setembro, outubro, para solicitar apoio de pessoas interessadas em contribuir para controle da visitação durante a alta temporada, né? Então, pegando os períodos do Natal até o final do Carnaval. Esse período, né, a gente solicita essa participação no programa, principalmente nos dois núcleos principais, o núcleo Perequê e o núcleo Marujá, que eu mencionei anteriormente para vocês, que são os nossos pontos de maior fluxo de visitação. Então, é onde a presença, né, de apoio é mais essencial, mais fundamental para a gente. E aí tem os voluntários que chegam nessa época para a gente. É baseado, estruturado em 3 pilares principais. A gente fala 3 pilares, mas são 3 temas que estão interconectados durante todo o período do programa, né? Que são as ações de educação ambiental, ações que acontecem tanto com os visitantes, quanto com o apoio dos monitores autônomos e também com os moradores das comunidades tradicionais, né? O apoio ao uso público, que também está super conectado com essas ações de educação ambiental, porque, como eu falei, esses voluntários vêm numa época que a gente precisa muito de apoio de controle de visitação, e muitas pessoas vêm para a ilha sem saber que estão entrando numa área protegida, né? Que estão entrando numa unidade de conservação. Então, é nessa época que o voluntário atua fortemente, né, de forma bem intensa, nesse apoio ao uso público, repassando as informações da unidade, conscientizando as pessoas do ambiente que elas estão visitando e da sua importância, da riqueza em biodiversidade, uma série de outras ações. E, por fim, interação socioambiental, que também está ligado com os outros 2 itens, porque quando esses voluntários vêm para cá, eles estão alojados basicamente dentro das comunidades tradicionais. Então, eles estão praticamente num período morando, convivendo com essas pessoas que já residem aqui há muito tempo, né? Como se elas fossem de casa já. E agora um pouquinho dos dados, rapidamente, para vocês. Esse primeiro mapa é um mapa de origem dos participantes. Então, desde 2014, nós já recebemos cerca de 83 voluntários aqui na ilha, e de diversos estados, né? Já recebemos Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo e Amazonas. E além dessa diversidade regional, a gente também busca uma multidisciplinaridade dos cursos, né? Como mostra esse gráfico abaixo, a maioria das inscrições que a gente recebe são, obviamente, de ciências biológicas, mas também existem pessoas interessadas dos cursos mais variados possíveis. A gente já recebeu voluntários do curso de turismo, psicologia, pedagogia, logística, tecnologia pesqueira e muitos outros, né? Isso mostra que, para participar do programa de voluntariado, né, além do curso, o mais importante é o interesse, a disposição em querer contribuir e ter esse aprendizado mútuo com a unidade, né? E, claro, quanto mais diverso a equipe que a gente forma, mais enriquecedoras são as experiências para todos, tanto para a equipe de voluntário que se forma, quanto para nós que estamos aqui, e cada ano que passa a gente vê atividades super diferentes acontecendo, né?
proveniente da criatividade dessas equipes. Então, pode passar, por favor. Agora, falando dessas atividades, né, trouxe aqui para vocês uns exemplos de ações de educação ambiental voltadas a trilhas que aconteceram já em algumas dessas temporadas com as equipes de voluntários. Então, trouxe aqui 3 temporadas diferentes e alguns exemplos de atividade. Também não daria tempo de falar de todas elas, mas, assim, essa primeira atividade, Trilha da Restinga, que está com a legenda Trilha da Restinga, mais dinâmica de rede, aconteceu com as crianças da Escola Municipal Multisseriada da comunidade do Marujá, e foi assim, a gente fez aquela dinâmica, a gente fez a Trilha da Restinga, que consistiu numa trilha elaborada pelos voluntários, de sair de dentro da comunidade, fazer o percurso até chegar na praia, observando toda a vegetação, tanto fauna quanto flora, durante esse percurso com as crianças, né, estimulando essa observação nelas, e vendo, né, vegetação de restinga, arbustiva, depois a vegetação de dunas e praias, e aí, quando a gente formou essa roda de conversa para incentivar, né, que as crianças falassem sobre o que elas observaram, cada um falou uma coisa, né? Falou praia, sol, mar, caranguejo, bromélia. E aí, conforme elas foram falando, nós fomos listando cada item em cartazezinhos, né? Então, cada uma recebeu um nome de alguma coisa que foi observada, e depois essas coisas foram conectadas com barbante. Então, mar, sol, areia, caranguejo, até todos estarem bem conectados, como mostra essa imagem abaixo, que foi o mesmo exercício, só que em outra comunidade, né, na comunidade do Itacuruçá Pereirinha. E de forma que no final da atividade, as crianças percebessem, né, essa conexão que todas as coisas do entorno têm entre si e também com elas. E então é bem interessante, foi uma experiência muito interessante nessas 2 vezes que foi realizada, né, com participantes diferentes e em locais diferentes, mas que teve um impacto muito bom nas 2 situações. Essa outra atividade aqui, que está com a legenda Trilha de Observação Macro e Micro, também foi realizada nos 2 núcleos, né, na comunidade do Itacuruçá Pereirinha e na comunidade do Marujá, com crianças tanto moradoras tradicionais quanto visitantes dessa época do ano, né? Então, formava-se o grupo de todas as crianças interessadas em participar da atividade, e aí foi dividido em 3 etapas. A primeira, uma trilha elaborada com pontos de parada para observação da natureza de forma macro, então, com apoio de binóculos, as crianças observaram aves, folhagens distantes e tudo mais que dava para ser observado nesses pontos. A segunda etapa foi com apoio de lupas, então, em outra trilha formada também pelos voluntários, teve essa caminhada com as crianças para estimular a observação da natureza de forma micro. Então, em pontos de paradas, as crianças eram perguntadas o que a gente pode observar aqui de diferente. Então, um inseto diferente, uma formiga, uma folhagem diferente, numa escala menor, para estimular que as crianças, além de caminhar, né, sem observar o entorno, elas tenham essa visão mais detalhada das coisas, que elas sintam o pertencimento do meio e estejam conectadas a ele, né. Então, essa foi a segunda etapa. Então, primeira com macro, com apoio de binóculos, segunda com micro, apoio de lupas, e a terceira também uma roda de conversa muito importante, sempre no final das atividades, para exercitar, né, fazer esse exercício de fixação. Então, esses desenhos que estão listados aqui no canto é um exemplo disso. A gente fez essa roda de conversa com as crianças para que elas desenhassem o que elas viram de mais interessante na trilha, o que chamou mais a atenção delas. Então, algumas crianças desenharam aranha, outras já cana do brejo, outros já acharam o detalhe mais interessante, um fungo que viram no meio da trilha, ou um traçado que o inseto fez numa folhagem. Então, é um exercício que teve um retorno para a gente, né?
esse estímulo de observar a natureza com mais atenção foi atingido, sendo que as crianças fizeram vários desenhos para a gente, né? E conversaram bastante sobre essa observação. Pode passar, por favor. Agora um pouquinho fora das trilhas, né? Outras atividades que as equipes de voluntários também fazem aqui na unidade, mas sem ser esse vínculo de trilhas, né? Mas com essa mesma conexão com o meio, com o entorno que elas estão convivendo. Então, aqui eu trouxe 3 exemplos para vocês. Um dessa conexão com a fauna, o outro com a conexão com a flora, e um terceiro que é bem intenso em todas as equipes de voluntários, que é a conexão com as comunidades tradicionais, né? Como eu falei anteriormente, quando essas equipes vêm, elas ficam alojadas dentro das comunidades, então sempre acontece uma interação bem intensa e uma troca de cultura, de conhecimentos, muito proveitosa para todos. Vou começar pela conexão com a fauna, que é essa foto no canto superior direito, eu acho, que tem essa plaquinha aqui, sejam bem-vindos. É um teatro de fantoches que a equipe de voluntários fez com as espécies de cobras que circulam na comunidade. Também foi feito na escola multisseriada da comunidade do Marujá, e foi apresentado as características dessas espécies, né? Claro que as crianças que convivem lá, que vivem diariamente, né, nesse ambiente, elas possuem um conhecimento assim excepcional da natureza, de uma observação intensa mesmo, de saber o horário de maré, de saber a identificação de várias espécies de plantas, mas também é uma troca de conhecimento, né? Ao mesmo tempo que eles sabem qual cobra tem veneno, qual cobra não tem veneno, com a apresentação de forma mais lúdica, né, esse conhecimento fica gravado, talvez com o nome científico da espécie ou do que ela se alimenta, né? Então, é sempre enriquecedor. Outro exemplo que eu vou falar para vocês é a conexão com a flora, agora, que está retratada nessa foto. Deixa eu ver, eu não estou com a ponteira aqui, né? Não. Mas é essa foto que tem os cartazinhos coloridos, com a descrição das coisas. Essa também foi uma atividade de várias etapas que aconteceu na comunidade do Itacuruçá-Pereirinha. A equipe de voluntários conversou diversas vezes com os moradores mais velhos da comunidade e sobre as plantas medicinais que eles costumavam utilizar, né? Se eles ainda tinham esse costume de utilizar as plantas do entorno para cura do corpo, né, por exemplo. E aí, a partir dessas conversas, que surgiu a ideia dessa atividade pela equipe. Então, dessas conversas partiu uma listagem de espécies medicinais utilizadas pelos moradores mais velhos, mas que muitas das crianças não conheciam, né? Crianças que moram nessa comunidade não conheciam. Então, o que eles fizeram foi uma trilha de identificação de espécies medicinais com as crianças na própria comunidade e apresentando para elas essas plantas que os moradores falaram, diversas plantas medicinais. E depois, como forma de fixação, foi elaborado um jogo de memória por esses participantes, né, todos, tanto pela equipe de voluntários quanto as crianças, todos se uniram e montaram esse jogo da memória. De um lado tinha o desenho da planta medicinal com o nome popular, e do outro lado, né, o outro lado do jogo da memória, já continha um conhecimento mais específico, já vinha com vários nomes populares, nome científico e os usos potenciais. Então, foi uma forma de conexão, né, tanto de moradores mais velhos com mais novos e com essa troca de conhecimento, tanto do conhecimento tradicional quanto com o conhecimento científico que os voluntários trouxeram, né? Foi bem recíproco. E o terceiro tópico que eu ia falar, né, de conexão, é a conexão com os próprios moradores tradicionais. Nesse eu trouxe 2 exemplos, um na comunidade do Marujá, que é essa foto no canto inferior, para mim é direito, não sei para vocês, que tem um mapa aqui,
e um dos voluntários apontando para esse mapa. Esse mapa era um mapa mental feito por um morador tradicional, uma folha sulfite. E aí as equipes de voluntários se uniram para fazer esse mapa mental de forma mais ilustrativa, né? E de uma forma que pudesse ficar exposto para todos reconhecerem a comunidade. Então, teve todo um trabalho tanto com a equipe e o morador tradicional, e foi bem interessante, porque aí no final eles já sabiam casa por casa de onde eles moravam, né? E onde eles estavam situados. E outro exemplo que eu ia trazer também de comunidades tradicionais é essa imagem amarela que está escrito Histórias do Itacuruçá Pereirinha. Também a equipe conversou muito com os moradores tradicionais para saber sobre histórias, lendas e casos curiosos que aconteceram na comunidade ao longo do tempo, né? Eles ouviram essas histórias também dos moradores mais velhos com a presença das crianças. Então foi uma outra ponte que foi feita para de forma a enriquecer, né, que esse conhecimento não se perca. Então tem várias histórias, várias lendas legais que eles fizeram nessa forma de registro com as crianças, né? São esses os exemplos. Pode passar, por favor. Aqui, uma pincelada só dos outros pilares que eu falei anteriormente, né? Então, tem o apoio ao uso público, na recepção e orientação dos visitantes quanto às normas da unidade, quanto às trilhas existentes e como fazer, como agendar. Embaixo, as pessoas andando de caiaque é um exemplo dos voluntários apoiando os monitores autônomos na condução de trilhas. Essas outras fotos também, instalação de bituqueiras, que todo ano é realizado pelos voluntários como forma de prevenção, né, de alguns tipos de acidentes, e placas informativas. Todo ano também, muitos se unem, tanto a própria comunidade faz, mas também tem projetos pontuais do Estado que auxiliam, e também os voluntários na confecção de placas informativas, né? Tanto retorne com seu lixo para o continente, não jogue lixo aqui, cuide da nossa ilha, coisas assim para que os visitantes se sensibilizem, né? E interação socioambiental. Como eu falei anteriormente, né? É sempre muito forte, muito intensa essa conexão com os moradores, e sempre ocorre muita troca de conhecimento. Então, temos duas fotos também, uma da comunidade do Marujá e uma da comunidade do Itacuruçá Pereirinha, que registram bem essa troca, essa passagem, né, de um conhecimento rico, um conhecimento local único, para a equipe de voluntários. Então, é o que eu falei antes também. Não é só quem está vindo que vai passar um conhecimento para os outros, mas às vezes é muito mais o contrário. Quem vem aprende com as pessoas daqui de uma forma muito rica, muito única, e depois eu vou mostrar os relatórios para vocês de uma maneira muito transformadora. Pode passar, por favor? Que são esses os comentários, né? Todo final do período do programa a gente pede um feedback para os voluntários, tanto em questão a sugestões, críticas, melhorias para o programa, mas também para registrarem um pouquinho da experiência deles aqui. Então, o voluntariado me proporcionou experiências profundas de convívio social, educação informal e contato com a natureza. Conviver com a comunidade local e com pessoas que trabalham lá fizeram eu repensar muitas coisas e opiniões que eu tinha sobre uma unidade de conservação. A experiência com a fauna local foi muito interessante. Ver tão de perto o cachorro do mato foi algo emocionante. Sair de São Paulo, um lugar onde há um imenso abismo entre sociedade e natureza, para conviver dentro de uma comunidade tradicional, dotada de um conhecimento incrível e um outro modo de relação para com seu meio, evidenciada num simples fato de respeitar a maré, foi uma das experiências mais enriquecedoras, tanto para a minha formação como um futuro ecólogo, quanto para o meu aprendizado pessoal. Então, esses pontos que eu coloquei aqui são pontos unânimes assim, em todos os relatórios que a gente recebe. Todos falam muito sobre o intenso contato com a natureza que eles tiveram durante o período, tanto
realizando as atividades de educação ambiental, mas também só de estar aqui convivendo, né, estando em meio à natureza. Muitos falam sobre prestar atenção no pôr do sol, ou em diversas trilhas que realizaram e que eles puderam parar para observar melhor cada situação, e falam de tudo, né? Tanto da fauna quanto da flora, quanto do intenso contato com as comunidades tradicionais e todo o conhecimento rico que tem, são mencionados por todos os voluntários aqui. Então, sobre o programa de voluntariado, é isso que eu tinha para falar. E eu recomendo para vocês, né? Não só aqui no Parque Estadual da Ilha do Cardoso, mas em diversos lugares que aceitam, né? Que abrem inscrições sempre para um voluntariado. É sempre uma experiência enriquecedora e cada ano é diferente, e cada lugar é mais diferente ainda. Então, é uma das formas que eu acho muito, muito legal, né, de estar aí conectado com a natureza. Pode passar, por favor? Eu ainda tenho tempo para falar? Bom, queria deixar aqui uma recomendação ainda nesse assunto sobre trilhas e conexão com a natureza. É um documentário que tem no YouTube da Fundação Florestal, sobre o programa de educação ambiental Cananéia Tem Parque. Esse programa é muito importante aqui no município, né? Ele já ocorre há mais de 20 anos, de forma contínua, e envolve diversos atores. Então, como vocês podem ver nesse documentário depois da live, tem muitos resultados visíveis, né, de pessoas que vieram uma vez na ilha há muitos anos atrás e hoje possuem essa visão diferenciada do entorno, né, da conservação da natureza por conta de ter participado desse programa. E então é uma recomendação que eu deixo aqui para vocês. E aqui do ladinho tem essas 3 caixinhas que aqui em Cananéia, o escritório da Fundação Florestal chama Núcleo Integrado de Unidades de Conservação. Então, são 6 unidades de conservação que utilizam, né, compartilham o mesmo prédio, mas diversas vezes ao ano nós nos unimos para realizar atividades pontuais no município, né, nas escolas municipais e em torno. Então, aqui, por exemplo, tem a Semana Municipal pela Conservação dos Manguezais, Semana do Meio Ambiente e Semana da Água, que a gente se reúne e promove essas ações de educação ambiental. Não dentro do parque, né, não só dentro do parque, mas também utilizando os espaços do próprio município para essas atividades. Pode passar, por favor? E é isso, gente. Eu queria deixar aqui meu agradecimento de novo à Rede Casa da Natureza pelo convite, para expor um pouquinho dessas vivências para vocês. Queria agradecer também a equipe, né, do parque, tanto o gestor quanto os colegas monitores, que estão sempre apoiando, né, em todas essas atividades. Como eu falei do programa de voluntariado, queria agradecer também a Moanca, que sempre apoia, né, as equipes de voluntários nessa época. É sempre um apoio recíproco, né, ao mesmo tempo que a Moanca precisa de apoio para o controle de visitação. Os voluntários têm essa rica experiência de estar conhecendo todas as trilhas da unidade, e também um agradecimento muito importante para as comunidades tradicionais que recebem essas equipes de braços abertos todos os anos, e que, como vocês podem ver, é uma parte muito importante para todos que participam, né? E também para os voluntários, né, que um agradecimento especial a eles, porque se não fosse por eles, não tinha nem essa apresentação aqui para vocês, né? Eles que promovem e criam todas essas atividades e disponibilizam um pouco do tempo deles e conhecimento, né? E força de vontade para estar aqui com a gente durante esse grande período importante para a gente, né? Aqui no finzinho tem os meus contatos, tanto pessoal quanto do parque. Se ficou alguma dúvida, pode mandar no do parque mesmo, que a gente responde com o maior prazer sempre, tá bom? Obrigada. Obrigado, Emily. É muito bom sempre poder ouvir você
e ouvir os seus relatos, as suas experiências. Prazer enorme ainda saber que você estava aqui com a gente há um tempo atrás, se formou e agora está fazendo esse trabalho Isso. tão enriquecedor e lindo aí também. E mais interessante disso tudo é que vocês prezam muito por trazer, né, os cidadãos para dentro dessa ação, valorizando o que eles pensam a respeito, trazendo eles para construir esse momento, esse projeto, essas ações coletivamente. E é isso que o Sim. voluntariado precisa, é disso que o voluntariado é feito. E, enfim, a gente tem algumas perguntas para você, a gente vai ter a fala do Pedro agora e depois a gente volta para essas perguntas. Mas, mais uma vez, muito obrigado por ter aceitado esse convite, por ter partilhado esse momento e as suas experiências com a gente. Muito obrigada. Bom, vamos lá. Dando sequência, Pedro,